Boa tarde. Hoje é 2, 2 de novembro de 2023, aproximadamente 14 horas. Então, o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo é, é em consideração que os padres, os pregadores da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não consideram que eles não pregam a verdadeira palavra. Até eles pregam, mas misturado com outras coisas. Mas a verdadeira palavra pura, verdadeira, deixam a desejar. Então trazemos esses ensinamentos que eu considero que é para os membros, os fiéis da Igreja Católica, que desconhecem a verdadeira palavra pura. Então, eu considero que esses pregadores da ICAR são falsos profetas. Porque quem são os falsos profetas? Os profetas são aqueles que pregam de maneira não verídica, não verdadeira, conforme as escrituras. Porque uma vez que você mistura outros assuntos com a Bíblia, já não é mais cristianismo. É mesclado. Outras doutrinas diferentes. Certo? Então o objetivo aqui não é, levantar tese, discutir o cristianismo, a doutrina, mas sim desmascarar, vamos dizer assim, esses pregadores que estão aí no YouTube da igreja, que estão no YouTube pregando, mas não pregam a verdade. Eles pregam um evangelho deturpado, misturado, mesclado. Segue a cartilha do Papa, tudo mesclado com outros deuses, outras teorias, teoria do homem, doutrina do homem, etc. Então, e o tópico deste vídeo aqui é a infalibilidade papal, tá bom? Então, no vídeo, Igreja Evangélica a Serviço do Judaísmo, Defesa do Dogma da Fé, neste vídeo, do Frei Tiago de São José, do dia 24 de dezembro de 2022, creio que é esta data, certo? Ele declarou, proclamou essas coisas que eu vou tentar dar um outro panorama aqui, que eu acredito que é o verdadeiro. No tempo do vídeo de 10 minutos e 19 segundos, ele disse: a igreja é infalível. Ele continuou dizendo: o Papa é infalível. Certo? A igreja tem a verdade, ele disse. Então, também no tempo de 18 minutos e 30 segundos, 18 minutos e 30 segundos, o Frei disse que o Papa atual nunca vai dizer que Jesus Cristo é Deus. Então, para responder a essa declaração que ele fez no imperativo, eu vou aqui colocar as minhas considerações a respeito disso, baseado na Bíblia, na história da Bíblia. Não é da minha cabeça, não é de mim, é resultado dos livros, como ele mesmo fala nos vídeos. Os livros históricos, o que consta na história da igreja, certo? Da igreja do cristianismo, tá bom? Então vou passar a falar do assunto. A infalibilidade surgiu com o aparecimento das falsas decretais. Isso aí também é um outro engodo que passou anos e anos, a igreja ficou enganando os fiéis. Essas falsas decretais. Falaremos mais adiante, talvez num outro vídeo, falaremos a respeito dessas falsas decretais. Pois bem, continuando, muitos pontífices, a partir de Inocêncio III, defenderam o quê? A infalibilidade.
Mas os papas estão sujeitos, pois foi decretado nos concílios de Pisa, Constância, Basileia. Eles estão sujeitos a, a esses concílios, certo? A diretrizes desses concílios. O Papa Pio IX, 1854, por sua própria autoridade soberana e sem a cooperação de um concílio, proclamou a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Viu? Foi um balão de ensaio. Houve receptividade nesse dogma. Então, ele convocou o Concílio do Vaticano em 1869 até 70, manipulando-o para decretá-lo infalível, sendo que o concílio confirmou o dogma da infalibilidade. 1870. O decreto reza que está divinamente revelado que o Papa, quando fala ex cátedra, reveste-se de infalibilidade na definição de doutrinas pertinente à fé e à moral, e que tais definições são de si mesmas irreformáveis, e não porque a igreja consista nisso. Entenderam? Fecha aspas. A Igreja Oriental considerou isso uma blasfêmia. Isso aconteceu lá no Concílio do Vaticano, que votou que o Papa é infalível. Bem, essa infalibilidade pelas datas em relação com o nosso ano 2023 foi aprovado há 153 anos. Então esse Papa Pio IX, ele promoveu esse balão de ensaio sem consultar concílio, na vontade dele, ele manipulou, ele convocou esse, vamos dizer assim, um concílio, né? Ele convocou, aliás, concílio não, ele convocou lá e proclamou esse dogma em 1870. 1870. Um balão de ensaio, ele manipulou aquele concílio, manipulou o concílio que aprovou isso aí, de formas que hoje esta infalibilidade existe. Mas isso há 153 anos atrás. Então, isso aí é um projeto de poder, né? Do ego do homem, do Papa, certo? E todos, a igreja inteira falaram amém. Aceitam o jugo do homem. Certo? Tá bom. Vamos ficar por aqui. Vou continuar. Continuando. Papa Pio IX, 1846 a 78. Ele, 1846 a 1878. Ele perdeu os estados pontifício, decretou a infalibilidade papal, proclamou o direito de supressão da heresia pela força, condenou a separação entre a Igreja e o Estado e ordenou a todos os verdadeiros católicos que obedecessem ao chefe da Igreja, antes que às autoridades civis. Verberou a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de palavra e de imprensa, decretou a Imaculada Conceição e deificou Maria. Fomentou o apreço supersticioso das relíquias, condenou as sociedades bíblicas e declarou que o protestantismo não é uma forma de religião cristã. Declarou que todos os dogmas da Igreja Católica Romana foram ditados por Cristo mediante seus vice-regentes na terra. Tá bom? Então, por aqui, por essas palavras que eu li aqui, a gente vê que isso é uma prepotência, uma ignorância inimaginável do homem, certo? E eu vou aqui dar uma... Então, está aqui, ele reverberou
a liberdade de consciência, certo? Então eles batem muito nessa tecla, eles já tiraram a liberdade de consciência. Houve um tempo que tirou. Hoje nós temos essa liberdade de consciência, eles estão lutando de volta para tirar. Essa liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de palavra, de imprensa, certo? Então, isso aí é recorrente. Isso é um projeto de poder porque o papado, o Vaticano, ele é um estado dentro de um outro estado, é um país dentro de outro país. O Vaticano está dentro do país Itália, e o Vaticano é um país. Tem embaixada. O Papa, ele é o governante, é uma monarquia. Eu não sei se ele é o rei, o imperador do Vaticano. Ele é um governante, certo? E ele é líder do cristianismo, da religião cristianismo, e ele é sacerdote da religião babilônica. Então, imagine um Estado, povo aceitar, eu não aceito, que um país venha me tirar o meu direito de livre-arbítrio, de consciência, certo? Nós temos que passar a espada nisso aí, passar a espada. Nos tempos antigos já houve guerras religiosas, os protestantes, os católicos, certo? Depois, com a paz, veio vamos dizer assim, os tratados de paz entre católicos e protestantes, mas aí você vê que eles têm um projeto de poder, certo? Que ele declarou aqui a respeito dos protestantes, ó, ele persegue as sociedades bíblicas e declarou que os protestantes não é uma forma de religião cristã, certo? Então, há que se eles se levantarem novamente, há que se fazer uma, vamos dizer assim, uma luta contra essa prepotência, contra esse Estado religioso, que é um país religioso, certo? Que quer tirar o livre-arbítrio das pessoas. Então isso é mal. Temos o exemplo do islamismo, que é um país que é governado, né, e tem a religião, um país que tem como, vamos dizer assim, constituição a religião. O Vaticano é a mesma coisa, ninguém percebeu isso. Mas o Vaticano, ele tem a religião cristã, ele está governando, ditando as normas, através, é a sua constituição, a religião. Isso é perigoso. Um governo que se pauta por religião, certo? Então aqueles que não são daquela religião são perseguidos e mortos, tá bom? Eu vou no próximo vídeo